Dom André, mais uma vez aqui no canal, trazendo a continuação, parte 4, da série De Budista a Umbandista. Bom, a gente tinha parado na beira ali quando eu ia começar a contar sobre o episódio onde eu tive certeza de que a gente tinha conseguido resolver a questão da obsessão espiritual que esse meu parente estava sofrendo, esse ataque espiritual, né? Eu já tinha lido o Ataque e Defesa Astral do Marcelo Mota, PDF. Tinha lido muitas outras coisas também, tudo dentro da linhagem da Fraternidade Branca, né? Enfim. E aí eu tava seguindo conforme eu comentei no último vídeo. O vídeo 3, a parte 3, tá, gente? Então quem não viu, vai lá na parte 1, parte 2, parte 3, tá? Vale a pena, gente. Vale a pena vocês acompanharem, tá? Bom, isso foi às vésperas, eu lembro como hoje, gente. Isso foi no mês de março, tá, gente? Foi em meados do mês de março. Mais ou menos vésperas antes, semanas antes do dia de São José. Para quem não sabe, o dia de São José é dia 19, justamente aquele dia em que vai ter a véspera da mudança para o ciclo astrológico em Áries, tá? Do Sol em Áries. Então, guardem essas informações, tá, gente? Lembro como hoje, tava lá na casa lá, do parente, né? Tava dormindo lá. E minha irmã tava até dormindo no quarto ao lado também, né? Enfim, né? E aí esse parente, ele não tava conseguindo dormir direito, ele tinha decidido não dormir no quarto que a gente tava dividindo, foi lá pra sala, tava dormindo na sala, tentando, né? Tentando dormir na sala. E aí tava lá minhas coisas tudo firmadinho lá, no canto lá, enfim, né? Já tinha parado de colocar as rosas, porque botava rosa branca, despetalava em menos de uma hora, né? Que negócio tava... Enfim, né? Apesar de que a saúde desse parente estava melhorando, né? Mas o sono ainda estava muito perturbado, sim. E tanto é que estava a ponto de, por exemplo, esse meu parente falou que fechava os olhos para dormir, ele via o vulto olhando para ele assim de cima. Então imaginem a cena de terror. Você fecha os olhos para dormir, você enxerga um vulto escuro com as características físicas desse parente, que não era bem parente dessa pessoa, né? Era parente de uma outra pessoa da minha família, mas que tinha deixado desavenças ali antes de partir desse mundo. Não vou ficar contando muito detalhe, porque quem for parente próximo e quiser saber da história, eu vou deixar saber, mas quem não for parente não precisa saber desse detalhe não. Mas era uma pessoa que já tinha morrido. Essa pessoa tinha morrido assassinada, e tinha deixado, sim, tinha morrido brigado. Então, né, é isso. Ainda que para esse meu parente que estava sofrendo esse ataque, essa intervenção desse espírito, essa pessoa não tinha guardado nenhum rancor. Apesar disso, tá, gente? Estão deixando bem claro, tá? Para vocês verem como é que funciona essa questão desse ataque, dessa macumba aí, desse negócio aí, né? Enfim. Tava lá dormindo lá, de repente... André, vem aqui. Aí ela foi correndo atrás lá pra ir falar com o parente, mas eu já fui esperto, já peguei meu japamala. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. E tá acompanhado, tem mais 2 que estão aqui. Essa pessoa tava vendo de olho aberto, tá, gente? É foda, foda. Aí eu fui lá, peguei o livrozinho, que tinha algumas orações. Tinha também aquele decreto, né? Que a LCD canalizou, né? Eu não lembro, eu não consigo nunca lembrar o nome certinho, gente, mas a Grande Invocação. Eu comecei com a Grande Invocação, depois eu peguei um que tem aqui no livro aqui, que é uma evocação a Jesus Cristo. Então, primeiro eu fiz a Grande Invocação, depois eu fiz a evocação de Jesus Cristo, e depois eu tava fazendo, acho que uma de São Miguel Arcanjo, uma coisa assim. Gente, na hora que eu tava no meio da operação ali, que eu tava ali com o japamala ali segurando na mão, mas não tava recitando um atrás do outro nas contas do japamala, mas tava com o japamala porque era o meu instrumento de poder, era o único que eu tinha. Eu peguei o livro, comecei a recitar em voz alta,
Detalhe, gente, esse ataque ocorreu às 3 horas da manhã, tá? É isso mesmo, 3 horas da manhã o chicote estralou. Então, imagine a cena. Tô lá na sala com o parente e tal, ali conversando ali, falando para tentar manter a calma. Tinha servido uma água, tinha começado a fazer a recitação, tal, a oração. Quando eu tô no momento da oração, do decreto, onde tá dizendo do São Miguel Arcanjo que expulse as forças do inimigo, que mande embora. Gente. Depois eu pego uma hora aqui, eu procuro aqui no livro, eu gravo um outro vídeo falando sobre, gente. Na hora, sim, a janela estava aberta, porque eu sinto muito calor, então a janela lá do quarto estava aberta, tá? A porta estava aberta. Não tinha nenhuma corrente de vento rolando, porque o dia estava muito abafado, mais abafado do que hoje. Quando eu estava finalizando esse decreto, que o diabo fosse mandado embora com seus agentes, a porta do quarto que eu tava bateu muito forte, que deu até um estrondo na estrutura, fez BAM! E assim, você sentiu até o estrondo na estrutura, quem tava. Na hora me arrepiou aqui a nuca todinha, esse parente também se arrepiou todinho também. Mas, gente, eu juro pra vocês, bateu a porta, minha irmã que trabalha no hospital, continuou dormindo, não ouviu, nem pra sair, pelo menos falar assim, ah, tá acontecendo alguma coisa? Não. Até hoje eu pergunto, André, você tem certeza? Ela fala, não, nem vi, nem ouvi. E o que é pior, meu ex-cunhado tava lá também, lá no quarto, lá, e também não ouviu nada. Mas esse parente que tava lá comigo, lá acordado, e eu também, a gente viu e presenciou, não foi sonho, não foi maluquice. A porta bateu como se tivesse saído aquilo que estava atrapalhando ela. Essa pessoa ficou ainda um tempo acordada, mas falou, não, agora pode ir lá dormir, pode voltar a dormir. Então fomos tentar dormir, aí eu voltei a dormir, ok, porque tava com sono também, né? Não tava sendo muito fácil essa questão dessa manipulação de energia toda. Eu só sei que no fim das contas, gente, foi com essa vela vermelha que estava sendo acesa ali, conforme eu descrevi no vídeo anterior, mais essa evocação, uns dias antes, guardem bem, do dia de São José, que foi resolvido esse problema. A partir disso, esse meu parente falou que sentia a presença, mas sentia que a presença estava cada vez mais distanciando. Então, como não estava mais no campo de visão desse parente, então tava conseguindo ficar mais calmo, mais tranquilo. O sono desse parente, enfim, o apetite estava voltando. E aí, meu povo, eu só sei que eu lembro como hoje coincidiu de justamente naquele mês, naquele ano e naquele mês, eu tive um casamento numa igreja. Eu tocava em casamento, né? Eu fui numa igreja que era uma igreja, se não me engano, de São José. Então eu aproveitei, fui, rezei aos pés de São José, agradeci. Olha como é que eu fiz. Ah, mas por que você rezou aos pés de São José, André? Por quê? Porque na tradição da Grande Fraternidade Branca se entende que São José foi uma das reencarnações de um dos mestres ascensionados que lida justamente com o raio, né? O sétimo raio. E aí o mestre que é desse sétimo raio é o mestre Saint Germain. Tá, então eu agradeci porque toda a operação de magia, manipulação de energia tem a ver com o sétimo raio, que é o raio da magia cerimonial. Então eu fui, orei, agradeci, enfim. E aí a partir disso, como eu comentei agora, esse ataque espiritual, essa obsessão espiritual foi sanada, foi resolvida. Mas ainda não foi nesse momento que eu fui na Umbanda. Acontece que depois de um tempo, eu ainda estava com namorando a minha primeira namorada, mas o nosso relacionamento já estava meio que ruinzinho, né? A gente foi com uma amiga dela, mas enfim, né? Fomos lá num terreiro, que na verdade esse terreiro ele era dentro da casa de pessoas que moram ali, né? Enfim, era um trabalho que era feito ali na sala, que era uma salona grande, né? E, enfim, era uma gira, eu lembro como hoje, foi uma gira de baiano e marinheiro. Começou com marinheiro, depois terminou com baiano. E aí eu fui só pra conhecer, fui de curioso mesmo. Fui com meu japamala, fui lá curiosão, tal, sentei e tal. A gente tava ali sentado ali no grupinho ali e tal, né, vendo o trabalho e tal. E nesse trabalho, gente, eu lembro como hoje, era uma moça branca, loirinha, galega, como dizem meus ancestrais, né? Ah, galega.
estava incorporada na baiana e veio, me chamou, observou que eu estava observando, veio falar comigo, falou pra gente falar ali no canto, e a gente foi ali no canto ali, né? Porque o trabalho era diferente, era uma gira meio diferente, não é bem uma gira como a gente vê nos terreiros normalmente, né? Enfim, né? Era um trabalho de uma família que conduz esse trabalho. E aí a baiana olhou bem no meu olho e falou assim: moço, eu sei que você tá triste. Eu sei que tem umas tristezas que estão te atrapalhando aí. É com aquela moça lá também, né? E aí eu confirmei que sim. Falei que não tava muito bom entre a gente, tava tendo muita briga, enfim. E outros problemas também. E, enfim, eu devia estar passando uma... Devia não, eu tava passando uma fase bem complicada da minha vida mesmo, né? E insatisfações profissionais também, enfim. E financeiras, com certeza, né? Em consequência. E a baiana falou bem assim: moço, um dia você vai ser bem feliz, viu? Não esqueça isso que eu tô lhe falando, viu? Ainda vai ter um tempo ainda para chegar o seu momento, mas você vai ser feliz, tá? Não perca, não esqueça isso que eu tô lhe falando, vice. E eu não lembro exatamente o nome da entidade porque eu não perguntei o nome da baiana, tá, gente? Primeira vez que eu fui numa gira, então não sabia, gente. Tanto é que ela nem passou nada. Não me passou nada pra fazer nada. Ó como é que é a mediunidade, como é que é. Porque a entidade sabia que, de repente... normalmente nos terreiros você costuma pedir pra acender uma vela, tal, a baiana não pediu foi nada, pra fazer foi nada. Você falou, olha, se puder venha no próximo trabalho, vem depois. Eu acabei não indo, tá, gente? Acabei não indo. Eu me senti mais perdido que segue em tiroteio naquele trabalho. Mas hoje em dia eu consegui entender que isso tinha a ver muito mais com a minha percepção sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? Então, dessa primeira vez que eu fui no terreiro, né? Eu ainda não tinha despertado para Umbanda, né? Não tinha sido despertado. Mas depois sim eu tive um convite, que foi um convite muito especial, e aí sim eu fui parar na Umbanda. E aí a partir desse ir na Umbanda eu nunca mais deixei de ir. Vou deixar isso para contar no próximo vídeo, parte 5, tá bom? Saravá.